A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Hoje é segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Tingindo a podosfera brasileira em alvo e anil, está no ar o seu miolo de pote semanal sobre os jogos, os bastidores e a história do mais amado, o mais maltratado, o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA! Seguindo a tendência, mas contrariando todas as odds, este podcast tem o patrocínio de Bet Santos, a Bet dos Caetianinhos. Aqui você aposta nas modalidades esportivas que não encontra em nenhuma outra bet. Arremesso de chinela, maratona de falatório e levantamento de grito. Faça agora mesmo sua fezinha na Bet Santos. Alberto Tisbita. Eu sou Alberto Tisbita e nem de vermelho eu gosto. Como sempre, para carregar esse programa nas costas, eu conto com a sapiência, a sagacidade, a inutilidade do comentarista que te deixa de boca aberta. Marcos Santos. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Salve, salve, Alberto. Muito boa noite para todo mundo que tá aí ligadinho aí com a gente. O empate saiu até de bom tamanho, Alberto. Vamos que vamos. E hoje, atendendo ao nosso convite, temos o privilégio de contar com a presença e a participação de Felipe Oliveira. Felipe, seja bem-vindo. Quem é você na fila do Trapichão? Conta um pouquinho mais sobre você para a galera te conhecer, suas experiências com o nosso azulão e de que forma você espera contribuir hoje com o nosso papo. É isso. Boa noite, Alberto. Boa noite também aí aos ouvintes. Na fila do Trapichão, eu sou o que tenta chegar cedo, às vezes, né? Para ficar aquela muvuca, né? Porque quando chega assim, faltando umas meia hora pro jogo, né? É aquela muvuca, é muitas pessoas, então eu tento chegar sempre o mais cedo possível quando eu vou lá. Muito bem, tá certíssimo. E hoje, feitas as apresentações, eu aposto que você pode acertar. Aposto nessa aposta, sabe? De que você pode acertar qual é a cor da Terra, meu amigo, porque a Terra é azul! Iniciando o nosso papo de hoje, não tem como fugir de comentar o resultado, né? E não somente o resultado, mas a performance também do Azulão no jogo de ontem. CSA veio a Recife, como vocês sabem, eu sou um maceioense, um azulino apaixonado que estou exilado em Recife e ontem, aliás, tive a oportunidade de ir prestigiar o jogo do nosso maior azul do mundo no Estádio dos Aflitos, em que o CSA saiu com um pontinho, né, num empate sem gols com o time do Náutico. E aí eu queria saber de ti, Felipe, como você viu esse jogo, o que é que você achou que se destacou aí do nosso elenco, da nossa postura? Tivemos tempos distintos, né, dentro de campo, o CSA levando pressão no primeiro tempo e equilibrando o jogo no segundo tempo. O que é que você visualizou aí dessa partida, Felipe? Cara, eu acho que assim, esse empate tem nome e sobrenome, né? Que foi o Dalberson, ele foi muito bem, principalmente
na primeira etapa. Ele salvou ali umas 3 bolas que seriam um gol claro. Fora as outras defesas, né? Mas esse um ponto, né? Ganhado fora foi graças ao Davidson, né? O segundo tempo foi mais cadenciado, né? Foi mais lá e cá. O CSA ali teve uma chance ali bem no final. Eu não achei que foi um gol perdido, né? Porque tinha muita gente ali na frente do gol, né? Mas, né, a sorte não teve com o CSA, né? Mas, no geral, foi assim, né? Um bom jogo, né? Foi um ponto fora, né? Então tem que se comemorar, né? Você achou que esse pontinho valeu, Marcos? Ou você achava que dava para ter voltado para Maceió com os 3 pontos na bagagem? Não, a expectativa do CSA nesse finalzinho de temporada é sempre vencer. Mas levando em consideração que é um time que tá no G8, né? Que já estava na sexta posição e que vinha jogando em casa mais de 10, praticamente 15 mil pessoas, né? Ontem nos aflitos, cantando e vibrando muito. E principalmente, Alberto, pelo primeiro tempo, foi sim um bom resultado, Alberto. Lógico que agora, nessas três últimas partidas, aumenta o percentual de assertividade que o CSA precisa ter. São 3 jogos restantes, 2 deles em casa, já os 2 próximos agora seguidamente em casa. E o CSA agora vai ter que aumentar o seu percentual de aproveitamento. Mas, olhando para o que foi a partida, principalmente no primeiro tempo, o empate saiu sim de bom tamanho. Não seria nenhum exagero falar que no intervalo de jogo o time poderia ter sido descido para o vestiário perdendo de 2-0. Não seria nenhum exagero, principalmente pelas defesas do Dalberson, uma delas praticamente milagrosa, mas outras duas também ainda no primeiro tempo muito, muito difíceis de se fazer, de se defender, aliás, e poderia ter sido bem pior. No segundo tempo conseguiu equilibrar um pouco mais, até pelas mudanças do Marcelo Cabo, mas o empate, Alberto, dado o caldeirão que a torcida do Náutico fez no jogo, e o primeiro tempo, o empate saiu sim de bom tamanho, Alberto. Eu tenho que concordar com vocês, de fato eu visualizei isso. O primeiro tempo, principalmente, foi só sofrimento, inclusive do ponto de vista que eu estava lá no setor de torcida visitante, a gente estava bem longe do gol defendido pelo Dalberson, a gente nem conseguiu visualizar todos esses milagres, mas aí depois, assistindo com calma os lances em casa, eu vi que realmente ele se redimiu da falha do jogo anterior contra o Pouso Alegre, né? Muita gente criticando, de fato ele falhou feio no jogo anterior, mas ele foi o nome do jogo para o CSA. Agora, o que eu mais gostei e saí satisfeito, de fato, com esse um ponto, foi a capacidade de reação do time. Isso era algo que a gente não visualizava, Marcos, no comando técnico anterior, essa capacidade de mudança, de chegar num segundo tempo diferente do que foi o primeiro. Muito pelo contrário, o CSA sempre decaía no segundo tempo e agora eu diria que essa capacidade de mudança, de equilibrar o jogo a partir de mudança de peças e de posicionamento tático que o Marcelo Cabo fez aí nesse intervalo, me deixou animado, Marcos. Foi sim, ele já sacou e ele próprio reconheceu em entrevista após o jogo, ele já reconheceu que o primeiro tempo foi muito ruim e já promoveu mudanças logo no intervalo. Sendo assim, o time melhorou de postura, melhorou o posicionamento e aí conseguiu equilibrar um pouco mais as partidas, um pouco mais a partida, aliás. Porém, o CSA passou longe de vencer. Equilibrou sim o jogo, assim, não sofreu mais tanta pressão, porque o primeiro tempo foi um massacre do Náutico. Não sofreu mais tanta pressão.
mas não passou perto de vencer. Pela justiça do futebol, talvez o resultado fosse de vitória do Náutico, mas o que importa no futebol, no final das contas, Alberto, é bola na rede. E não teve, e a gente saiu com esse um pontinho precioso voltando para Maceió. Verdade. Eu voltei para casa, além de um ponto na bagagem, voltei para casa ensopado de água que eu levei, chuva na cabeça. Graças a Deus a chuva não foi constante, dava aquela pancada de chuva, depois parava, mas assim, teve momento tive de tirar a camisa para espremer, para passar menos frio lá, Felipe, porque o clima lá no Estádio dos Aflitos, não sei se você já teve a experiência de ir lá, não tem essa estrutura de proteção, de teto, não tem isso. No Rei Pelé é escasso, mas existe, né? A proteção, dependendo do setor onde você fique, você consegue. Mas lá nos Aflitos, cara, é sol na cabeça ou chuva na cabeça. Somente o setor de cadeiras é que tem a parte de cobertura. Tu já teve essa experiência de levar chuva no estádio? Realmente o negócio é difícil, viu? É complicado, né? E lá, os aflitos, eu nunca fui lá, né? Mas lá não tem aquela cobertura, né? O, o repelé aqui, né, tem uma parte que até ela fica mais coberta, né? E Verdade. também, né, por ser maior, né? Assim, o repelé, né? Em tamanho, né? Uhum. E, inclusive, no jogo que eu estive lá contra o Brusque, teve hora que choveu e goteira não falta, né? Mas pelo menos é uma goteira melhor do que estar com a água direto na cabeça. Mas eu posso, neste episódio aqui, contribuir mais com a visão que eu tive do extracampo, sabe? Do ao redor do que estava acontecendo no gramado, né? Nossa torcida fez um papel muito bonito, compareceu, de fato, o pessoal veio de Maceió para cá, para Recife, de várias torcidas diferentes, devo dizer. Cheguei cedo lá nos Aflitos, encontrei, inclusive, vou fazer menção, mandar um abraço para o Adelmo, do canal CSA Povão, tirei foto lá com ele, falei com ele, né, sobre o nosso podcast, então mandando um abraço para o Adelmo, também mandando um abraço aqui para o Igor, do movimento Resistência Azul, que eu cheguei lá também, estava cedo lá com a faixa lá estendida, a galera, as meninas do movimento Empodera Azul também estavam lá, presentes, marcando presença. Eu, inclusive, fiquei surpreso, porque a mancha chegou, assim, ainda no primeiro tempo, porque normalmente acontece de chegar no segundo tempo. Falei com o integrante também da mancha lá, disseram que saíram de Maceió 10h30 da manhã e só vieram chegar lá no segundo tempo. Aí o que foi que aconteceu? Disseram que quebrou ônibus, que teve blitz, que teve um monte de coisa aí que atrapalha. Inclusive, eu vou mencionar aqui um episódio que eu achei bastante triste, né, de a mancha ter chegado depois, atrasada, e depois querer estender sua faixa lá nos Aflitos, e não ter espaço, porque já tinha a faixa dos demais movimentos, e a mancha simplesmente agiu com truculência lá e retirou a faixa do movimento Resistência Azul, por exemplo, ia retirar o das meninas também no Empoder Azul, mas eu não peguei o nome da moça que peitou o cara da mancha lá e conseguiu fazer com que eles não tirassem, e era uma maior truculência lá no sentido de, aqui a gente tem prioridade. Mas por que tem prioridade? Porque nós é a mancha. Então, eu quero valorizar esses movimentos aí, além da mancha, que se fizeram presente, chegaram cedo. Alberto, sobre o atraso, é normal, né, que haja o atraso. Eu achei que, inclusive, saíram tarde. Você falando que saíram por volta de 10h30 aqui de Maceió, saíram tarde, né? Porque um ônibus, ele não se locomove na mesma velocidade de um carro de passeio normal. E é óbvio que vai ter revista policial, seja em Alagoas, seja em Pernambuco, até porque o destino da organizada aqui de Maceió era ir para a sede da organizada do Santa Cruz, né, Inferno Coral, para aí sim ir para o Estádio dos Aflitos. Então, todo esse percurso eu achei que saiu tarde, levando em consideração todas essas coisas que eu acabei de citar, né? Realmente. E citando aí, pegando o gancho que você falou aí da torcida do Santa Cruz, algo que o CSA compartilha atualmente com o Santa Cruz, por enquanto, é o fornecedor de material esportivo, né? Ambos têm
a Volt como fornecedor de material esportivo. Até pouco tempo atrás, o CSA tinha uma marca própria, mas até onde eu sei, não sei o que vocês puderam apurar, mas até onde eu sei, até mesmo essa marca própria não era pertencente ao CSA, não era o CSA mesmo que organizava o fornecimento de material esportivo. Foi lançada a nova camisa, o novo uniforme 2, né? O tradicional uniforme branco do CSA é o uniforme 2. Nessa semana, a essa altura do campeonato, literalmente. E esse é um assunto que a gente está para discutir, até porque o CSA parece ter criado uma determinada superstição com o uniforme 3, né, aquela camisa comemorativa dourada. Você tem acompanhado esses modelos, Felipe? O que é que você achou da nova camisa ou da camisa 3? Cara, eu acho o material da Volt, assim, bem bonito, né? Ela não patrocina só o CSA também, mas como outros clubes, né? Da Série A, da B, da C. E eu acho bem bonito mesmo os uniformes, né? Inclusive, esse segundo, né? Que foi agora lançado, né? Eu achei muito bonito. Eles capricharam muito bem neles. E também, né? Também tem a questão, né, do preço, né? Que é, pelo que eu vi, acho que estava 200 e alguma coisa. Não lembro bem o valor certo, né? Isso, até onde eu sei, na faixa de 230, mais ou menos. R$ 20. Assim, né? É o preço médio, né? Dos uniformes, né? Dos outros times aí. É até algo que eu vi. Eu quero até citar aqui, né? Que eu acho válido, que foi o Fortaleza, né? Porque ao redor lá, né? Do estado do Fortaleza, tinha muitas camisas piratas, né? Que os camelôs, eles vendiam por lá. E o Fortaleza fez uma campanha que eu achei muito massa. Que eles chegaram nesse camelô, eles criaram uma camisa tipo mais popular, né, com o preço assim mais baixo, com o material mais simples, mas sendo uma camisa oficial, né, do Fortaleza, e colocaram para eles venderem, né, e sendo assim, né, ajuda os camelôs e também entra dinheiro pro clube, né. Uhum. Mas, no É uma boa geral, estratégia. é. E assim, eu acho que o CSA, ele poderia fazer isso, né, porque ali ao redor do Trapichão tem muitas camisas ali, né, que são vendidas quando o CSA lança, né? Na semana seguinte já tem lá, né, as camisas piratas. Eu entendo, né, quem não tem as condições para não comprar, né, uma camisa oficial, né? Eu sei que o nosso país é um país assim bem carente, né? Mas também o CSA ele poderia criar, né, um movimento para ter, né, as camisas com os preços assim, mais populares, né? Também assim, né, isso aproxima o torcedor, né, do clube e também traz dinheiro pro próprio clube, né? Exatamente, e pegando esse gancho aí que você citou da torcida do Fortaleza, de fato teve um movimento parecido aqui no CSA, porque foi lançado, né, pela Volta a linha Fan, que é uma camisa inferior que seria a camisa de jogo mesmo, com um preço mais acessível. Eu diria, Marcos, que o problema principal está não no preço em si, porque é a média de mercado, mas no acesso, porque existe apenas uma loja dedicada à venda de material esportivo fisicamente em Maceió, e para quem não mora em Maceió é ainda mais difícil, porque não é tão fácil assim você comprar online no site da Volt ou do fornecedor de material esportivo, seja a loja Azulão, seja no site mesmo da Volt. Eu diria que essa parte do acesso precisa melhorar muito, Marcos. Sempre pode melhorar em alguma coisa, né? Como você citou, o CSA também tem a camisa fã, hoje ela está no valor de R$ 130, né? E foi lançada a camisa de jogo 2, né? Eu estranhei muito o lançamento, porque eu não esperava que uma camisa fosse ser lançada faltando 4 jogos para a primeira fase do campeonato acabar. Beleza que a gente está lutando para classificar e a gente espera que o CSA
classifique e chegue ao acesso, e se possível for, seja campeão novamente da Série C. Mas você tendo um time desse de, como você falou, faltando um mês para a temporada poder acabar e você lançar uma camisa agora, realmente me soa estranho. Eu talvez achasse mais aceitável essa camisa ser lançada em comemoração aos 110 anos, né? Já ali em setembro, né? No aniversário do clube, do que agora, faltando poucos jogos, né? Não sei se foi pressão pela questão da camisa 3, né? Que não caiu nas graças do povo. Porque, primeiro, o símbolo do CSA é uma marca d'água, porque é dourado em cima de uma blusa dourada, então o símbolo nem aparece na camisa 3. E pela questão da superstição, o pessoal diz que não deu sorte, né? Tanto é que no jogo contra o Pouso Alegre iniciou com a camisa dourada e no segundo tempo o time voltou com a camisa listrada e, coincidência ou não, né? O time conseguiu virar o jogo. É verdade. Eu mesmo comprei desse modelo, mas o de goleiro, da camisa 3. O de goleiro eu achei belíssimo, sabe? Porque ele é azul escuro, um azul bem fechado, com o escudo do CSA em dourado, e aí destaca bem. Eu não tenho aquela superstição, e eu vejo muita gente reclamando nas redes sociais. Parem com essa presepada de camisa dourada, porque o CSA é azul e branco. Eu acho que camisa 3 tem que ser diferente mesmo, e até elogio a ousadia. Infelizmente, não gostei da estética da camisa 3, a camisa do jogador, mas a do goleiro eu achei belíssima, e tenho na minha coleção. Sempre que tem uma diferentona assim, eu faço questão de comprar. Agora, ainda permanecendo no assunto camisa, a gente Roberto, pode ver... Diga. é só um adendo, você me lembrou aí de uma questão, né? Ainda sobre as camisas, né? Você vê, não sei se é um caso excepcional meu. Eu fiz o meu sócio esse ano, eu sou sócio prata, e me foi prometido uma camisa com 90 dias. Eu acho que já estou no quarto ou quinto mês de sócio. Me foi prometido a camisa com 90 dias, até me deram feedback, falando que ia atrasar um pouco, depois desapareceram e até agora eu não tive a camisa. Eu não sei, eu confesso que eu nunca comprei pela loja online, né? Não sei, porque eu gosto de ir lá, eu gosto de experimentar. Eu sei que eu moro em Maceió, né? Então eu tenho essa facilidade. Mas essa questão das lojas online, eu vejo que ele até tem uma opção melhor de parcelamento, porque as últimas vezes que eu comprei na loja, a parcela mínima era R$ 100, né? Aqui eu vejo que você consegue parcelar em 5 vezes sem juros as camisas. Então você perde pelo lado de ter essa dificuldade, mas você consegue pelo menos uma opção melhor de parcelamento. Verdade. E eu espero que já esteja entregando no Brasil todo, sabe? Porque eu lembro que no ano passado eu tentei comprar alguma coisa pelo site e não consegui, porque só entregavam em Maceió, para você ter uma ideia. Então, essa questão do acesso, eu toco muito, bato muito nessa tecla, porque se o CSA quer se projetar como um clube grande, ele tem que estar preparado também para fornecer esse tipo de material, tá? E falando de material esportivo permanecendo, é visível nas camisas de todo o clube, eu diria, com algum nível de segurança, poderia ousar dizer que todo clube brasileiro aí que esteja em atividade, ele tem algum patrocínio de casas de apostas esportivas. Esse é um fenômeno que tem até um vídeo muito bom do canal Peleja, vou até recomendar, um vídeo intitulado Como as camisas do seu time ajudam a explicar a economia do Brasil. Um vídeo recente do canal Peleja, em que ele mostra que os ciclos econômicos do país são refletidos nos patrocínios principais das camisas dos clubes brasileiros. Num momento em que se tinha muito patrocínio de banco, era porque estava crescendo muito esse setor bancário. Teve momento em que teve muito patrocínio de construtoras,
porque estava no auge aí dos programas de casas populares aí do Minha Casa Minha Vida. E hoje você vê alastrado em todo clube um patrocínio de casas de apostas, não apenas na camisa, né, mas os patrocínios dos próprios campeonatos também, nas placas de publicidade, está sempre sendo dominado atualmente por essas casas de apostas. Como desse mercado, Felipe, você tem experiências com essas casas de apostas? É que você acha que influencia, se é positivo para o futebol brasileiro, essa verdadeira invasão dessas casas de apostas no nosso futebol, Felipe? Eu vejo de uma forma, assim, muito positiva, né? Se for feito de uma forma, assim, bem correta, né? Eu acho que faz umas 2 semanas, parece que estava em tramitação ou foi aprovado, né, a legalização das apostas, né, aqui no Brasil. Não tenho assim muitos detalhes, mas eu sei que foi isso, né? E assim, né, eu vejo de uma forma assim bem positiva mesmo. Eu aposto, né? Assim, né? Eu brinco assim, né? Não ganho muito dinheiro assim com isso, né? Eu faço mais para eu brincar ali, né, para eu ver o jogo, para para o jogo se tornar assim mais interessante, né? Mais Mas eu vejo emocionante. que mais emocionante. Mas eu vejo assim de uma forma bem positiva. Mas também tem os Bom, pontos, né, que teve agora, né, que foi a operação penalidade máxima. Não sei se vocês souberam, né, mas foi aquele grande esquema de aposta, né? Vários jogadores que foram comprados, né? Da Série A, B, C e etc. aí. verdade, verdade. E, inclusive, Marcos, nessa operação aí, as casas de apostas, elas constaram nos autos dos processos lá como vítimas das pessoas que subornaram jogadores e tal para fazer de acordo com o que eles estavam apostando, né? Mas eu imagino que boa parte disso aí também passa pela subjetividade de muitos fatores de apostas, assim, você apostar em quantos cartões amarelos, é muito fácil um jogador manipular um dado desse como um cartão amarelo, Marcos. É algo que poderia passar por uma regulamentação que tornasse viável apenas apostar, digamos, em dados que não fossem tão facilmente manipuláveis assim. O que é que você acha? É porque quando você aumenta o número de coisas em que você pode apostar, você aumenta também a rentabilidade, né? Não é uma aposta objetiva por exemplo, numa luta de UFC, quem vai ganhar ou quem vai perder a luta. Não, mas você aposta em que round ele vai ganhar a luta, como vai ganhar a luta. Então, tudo isso você consegue aumentar a capitalização. A casa de aposta consegue aumentar a capitalização e o apostador também consegue ter o maior número de retorno. Ele faz uma dupla, uma tripla ali, e se ele conseguir o Dale Green em todos, ele consegue também uma maior rentabilidade. Então é bom para a casa de aposta e é bom também para o apostador, né? E não é uma coisa, não é uma novidade no Brasil. Isso é aposta esportiva, não é uma novidade do mundo, aliás. Aposta esportiva, por exemplo, ingleses, tem inglês que, quando a rainha Elizabeth ainda estava viva, apostava em quando ela aparecia, em quantas vezes ela ia acenar para a população. Então, e você consegue hoje apostar em tudo. E na questão da manipulação, a casa de aposta, ela é de fato vítima. O problema é o aliciador que está ali manipulando o resultado de alguma forma. O resultado não, né? Mas está manipulando ali o andamento da aposta de alguma forma, né? E já foi o tempo que você ia procurar segunda divisão do Vietnã, terceira divisão do Paulista. Já está aí mostrado que, como o investimento hoje e a possibilidade de retorno é muito maior, você já chega na Série A, já chega na Série B, já chega em campeonatos muito maiores, né?
porque é toda uma ciência e todo um estudo, Alberto. Teve até uma entrevista que eu assisti com o Lucas Tilt, né? Acho que o Felipe também conhece ele, que é um grande Conheço. apostador, também teve apostando e cobrindo Liga dos Campeões, também a Copa do Mundo do Catar, teve lá em loco. Foi a primeira, bateu até recorde, foi a primeira pessoa no mundo a assistir todos Outro os jogo. 30, os 32 jogos da Copa do Mundo. Esteve lá presente em todos, né? Como era o Catar, era ali mais pertinho. Então é toda uma ciência, ele tem toda uma equipe por trás dele que pesquisa, faz a pesquisa. Time tal normalmente tem quantos escanteios por jogo, e aí vai em momentos assim, e tem um momento dele apostar, esperar a aposta, a odd aumentar ali no finalzinho, ver que o time tá pressionando, a odd talvez se mexe, e aí você, é como você, Alberto, que é um investidor na Bolsa de Valores, acaba nessa variável, acaba até se mostrando semelhante à Bolsa de Valores, sendo que com um potencial de risco maior, né? Porque o jogo ele acaba ali em 90 minutos. A bolsa você deixa mais tempo, mas é a mesma forma de se pensar e só uma maneira diferente de estudar o que você está apostando, né? Vai de futebol, corrida de cavalo e até o que você pensar aí, hoje em dia tem aposta para tudo, né? Tanto que praticamente todos os times da Série A, salvo engano, só um time da Série A não tem patrocínio de casa esportiva. Eu quero pedir aí questão de ordem, você me respeite, porque eu sou investidor, não sou day trader, tá? Se eu não faço trade, eu não aposto. Eu sou um investidor fundamentalista de longo prazo. Olha Ah, aí. tá. Beleza, me enrola que eu tô com É, frio. Olha. Então, por falar em estudo, que o Marco puxou esse assunto, né? Eu queria saber, Felipe, quais são assim as suas estratégias, né? Eu conheço gente que faz usando o jargão dos investimentos, um hedge emocional. O que seria o hedge emocional? Eu torço para um time e aposto no outro. Porque se o meu time ganhar, eu fico feliz, e se o outro time ganhar, eu fico feliz também, porque ganhar é aposta. Quais são, assim, as suas estratégias? O que é que você costuma fazer? Essa primeira pergunta. E, em seguida, quais são as suas apostas aí para o desfecho da Série C? Será que o nosso Azulão vai se classificar aí para a segunda fase, pelo menos? bom, vamos lá, né? Sobre a primeira pergunta, eu não consigo apostar contra o time que eu torço, né? É algo meu, eu não consigo, sei lá, eu acho muito. Não sei, eu não tenho aqui a palavra, né? Mas eu não consigo apostar, porque é assim, né? Eu separo, eu torço, né? Mas também, e também, né? As apostas, né? Tipo assim, tal time é melhor que tal time, mas mesmo assim, quando é para torcer, eu não consigo. Mas sim, eu confesso, né, que eu já fiz, né? Porque, acho que isso aqui é muito grande, né? Então eu fui contra, né? E deu green, né? Mas e sobre a segunda pergunta, né? Bom, o CSA, ele depende só dele mesmo, né? Isso tem dois lados. É bom e é ruim também, né? Mas são três jogos assim, né? São dois em casa, né? Os dois próximos jogos contra o Botafogo, né? Que eu acho que tá ali, né? Isso. Beirando ao G4. Uhum. Eu acho que ele tá, tá quase classificado. E assim, né? Ao meu ponto de vista, eu acho um pouco assim, né? Teoricamente mais fácil você pegar um time de cima do que um time de baixo que ele tá brigando para sair, né? Da zona. E Sim. depois, né? Tem o jogo contra o Remo, né? Que também eu acho que ele tá com 20 pontos atualmente e ele briga, né? Por classificação, né? E também para não cair, né? O campeonato ali Isso. tá bem equilibrado ali, né? Mas eu acho que o CSA tem grandes chances contra esses dois, né? Uhum. E o último jogo é contra o Amazonas. É um jogo fora de casa, né? É um jogo bem complicado. E é torcer, né? Mas acho que assim, né? Se o CSA ganhar esses dois jogos em casa, que eu espero que ganhe, né?
acho que a depender, né, dos outros resultados, pode chegar lá já classificado, né? Isso. Mas eu quero que você crave. A aposta tá aí na sua frente agora. Você vai apostar CSA passa para a segunda fase ou não passa? Passa. CSA passa, Olha vai aí, ganhar os olha dois aí. próximos jogos e acho que ganha até do Amazonas, hein? A depender aí das coisas, pode ganhar lá fora ou empatar. Opa, Confio que Muito 3 ganhe. bem. vitórias consecutivas ia ser uma boa, viu? É, Realmente. Fecha a primeira fase aí com muita moral, né? Isso, Marcos, o que é que você acha aí, seu prognóstico aí, sua aposta para as próximas partidas? A gente passa ou não passa? Alberto, vai depender diretamente destes dois próximos jogos. Vale citar agora mesmo, no momento que ele está gravando, são 8h50. O Botafogo vai ganhando do São José por 1-0 e o Confiança vai ganhando do Floresta por 2-1 em Aracaju. O Botafogo está indo para a primeira colocação. Eu acho bom que o Botafogo ganhe. Eu acho melhor porque já dispara, já praticamente se garante. E aí chega para a gente, vai chegar embalado com 4 vitórias seguidas, mas chega para a gente já praticamente com os 2 pés garantidos na classificação, né? Vai ser difícil de vencer esse jogo contra o Botafogo, porque só tem 2 derrotas o Botafogo em toda a Série C. Mas a gente aqui em casa tem que somar os 100%, Alberto. Para pelo menos fazer 4 pontos aqui em casa, vencer o Botafogo e vencer também o próximo jogo, que é Remo. contra a equipe do Remo, né? Eu prefiro, como eu disse, eu prefiro que o Botafogo ganhe, já dispara ali 30 pontos e segura o São José, que só está 1 ponto à frente da gente. Só o outro resultado que não está muito me agradando, que é a vitória do Confiança. Acho que esse jogo seria bom, um empate, Alberto, mas a vitória do Botafogo agora, eu no momento vejo com bons olhos. E vamos que vamos, tem que fazer pelo menos, no mínimo, Alberto. No pior dos cenários, tem que fazer 4 pontos em casa. Não dá para perder nenhum desses 2 jogos aqui. A matemática hoje diz que o CSA precisa de 5 pontos para classificar. Então, fazer pelo menos 4 pontos aqui em casa é fundamental, Alberto. Tivemos um papo super qualificado, muito bom. Eu quero agradecer primeiramente Felipe Oliveira por ter atendido o nosso convite e ter contribuído conosco. Felipe, muito obrigado. Com certeza nós o convidaremos outras vezes, viu? Pode ficar à vontade para falar sua despedida e, se quiser também divulgar suas redes sociais para o pessoal te encontrar, fica à vontade. Obrigado, Alberto, e obrigado, Marcos, também pelo espaço, né? E pelo convite. Sou muito grato, né? E é isso, né? Vamos ter fé aí, né? É que o CSA irá passar, né, para a próxima fase, né? Os números pode até dizer que não, né? Mas o futebol não é uma ciência exata, né? Então, vamos ter fé, né? Vamos ter fé que vamos passar. Vamos embora. E Marcos, mais uma vez, sem comentários, você arrasou aqui na tua participação. Você é o comentarista que nos deixa aqui de boca aberta, cara. Valeu, boa noite para ti. Boa noite, Alberto. Vamos que vamos e esperar que o CSA possa, ao contrário dos últimos anos, não chegar na última rodada olhando para a calculadora e olhando para os outros jogos. Só dependendo de si. Vamos que vamos, Alberto. Seguimos na luta. É isso aí, minha gente. Em condições normais de temperatura, pressão e Wi-Fi, e se Jesus não tiver voltado antes, retornaremos aos seus ouvidos na próxima segunda-feira. Gagarin falou, Seton confirmou e eu sigo acreditando que a Terra é azul! Hey